Não julgue seu próximo. Não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgasse mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Quando ensinar, não seja arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também, em todas as ocasiões. E não despreze um bom conselho, só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puro. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. E às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Então, com essa reflexão, eu peço ao Júlio para fazer a leitura de abertura. Então, gratidão a Deus por mais esse dia, por nós poder estar aqui presente para fazer esse nosso estudo, pedindo permissão do nosso Mestre Jesus, que nos ilumine, nos dê proteção, amparo a cada um, que nós possa ter um bom estudo e que nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Então, como o seu Wilson, desculpa, seu Marino me passou essa grande responsabilidade, no livro dos médios, página, no meu aqui é 150. Daí o item 150 também, que coincidência. Pneumatofonia. Eu vou pedir para a dona Silane ler, se for possível. Pneumatofonia. 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Assim, ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia, pelo que sabemos da natureza dos espíritos. Podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Veja-se Revista Espírita, fevereiro de 1858. História da aparição de Milley Clairon. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Bem, mais ou menos, né, na primeira aqui, na pergunta, como uma partezinha do Minuto de Sabedoria ali, não sei se estou certa ou estou errada. Parecido, né? Sim, sempre que não é o acaso como a gente pensa, essas aberturas no início de página ou do Evangelho, do Livro de Sabedoria,
a gente vê que ele não vem por acaso, sempre é aberto aonde está uma necessidade ou conforme a circunstância que venha nos auxiliar, né? Eu não sei, os irmãos têm mais o que eu entendo muito pouco e não sei dar explicação até essa parte que foi lido aí. Acho que era bom nós dar não sei se uma explicadinha para passar para outra, né? Eu acho que é naquela parte ali que fala sobre zunidos, zumbidos, isso aí nem sempre acontece isso aí que seja mediunidade, né? Às vezes é um problema fisiológico, como diz ali. Então, a gente tem que analisar bem as coisas, né? Nem sempre é o que a gente pensa. Pode ser como pode não, né? Como diz o ditado, nem tudo é espiritual, né, dona Silvana? É verdade. E antigamente, eu não sei se a gente se criou assim, ó, uniu meu ouvido. Aqui na nossa região, me criei. É ouvido direito, estão falando de bem. É uma pessoa que estava lembrando da gente, né? Não sei, daí, mas daí aqui, pelo que a gente lê, não tem nada a ver, né? Não. Não sei, de repente, se eu Se fosse assim, ó, iam falar de mim 24 horas por dia. Os dois ouvidos, o esquerdo é mais ainda, tanto que tem um prejuízo na audição por causa disso. Um dos fatores pode ser o diabetes, que eu acredito que seja, além de vários outros, até medicamentos provocam isso. Eu me lembro que minha mãe sempre quis unir o ouvido dela e dizia, ó, estão falando de mim. Se fosse assim, é como eu disse, né? Então, ninguém, aliás, ninguém não, mas muita gente estaria permanentemente falando de mim. Nada a ver essa questão. Tenho. Pode falar. Eu ia dizer que eu também tenho esse zumbido de vez em quando, não é sempre. No meu é permanente e às vezes mais acentuado, e mais no esquerdo. Mas isso não tem nada a ver com o nosso estudo, porque às vezes as pessoas pensam, quem não tem isso de forma permanente, claro que seria um absurdo no meu caso e no teu é esporádico, mas no meu, por exemplo, dizer que seria alguém falando de mim, né? Porque então a pessoa não teria outra coisa para fazer, falaria dia e noite. Mas aqui o que chama atenção é que esse fenômeno aconteceu e está registrado lá, né? Mademoiselle, né? Clairon, na Revista Espírita de 1858. Alguém já leu esse material? Eu não. Eu encontrei agora há pouco, eu estava pesquisando aqui na internet, vou ver se consigo compartilhar com vocês aqui. Vozes direta, materialização, esse aqui. Não, essa aqui, vozes direta, também não está. Essa aqui, Revista Espírita. Vocês estão enxergando aí? É miudinho, mas sim. Isso aqui, ó. Mas eu não consigo distinguir. Dá para ler Revista Espírita de 1858 aí? Eu não consigo ler. Muito miudinhas as letras. Vamos ver se eu consigo compartilhar de outra forma. Para a apresentação. De repente, depois a gente consiga. Agora já melhorou. Agora sim. Tá. Já melhorou. Então, vamos lá. Aqui é meio longa a história, se vocês me permitem, eu vou ler para vocês meio rápido. O que aconteceu? Diz assim, essa história produziu celeuma em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. A respeito de sua singularidade, provavelmente teria sido esquecida se Mademoiselle Clairon, ou Clairon, deve ser Clairon, que é francês, né? Não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que se segue. Ou seja, Kardec pegou isso aqui da memória dela. Eu não vou ler tudo isso aqui, senão vocês vão cansar e vai ficar chato esse vídeo. O que aconteceu? Ela tinha fenômenos que aconteciam com ela frequentemente, de
sons, geralmente embaixo da porta dela. Tem que parar parar aqui. Que acontecia embaixo da janela dela. E não era só ela que ouvia. Esse é um caso típico de voz direta. Porque todo mundo via. E depois, inclusive a polícia fez registro, porque se ouviam disparos na janela da casa dela, e inclusive as pessoas desmaiavam. Houve um disparo e tinha outra pessoa com ela, vocês podem ler isso lá na Revista Espírita, e os dois desacordaram. Outra vez também desacordaram, estavam na carruagem. E às vezes alguém desafiava, porque não acreditava, pessoas materialistas, né? Pediam para evocar o espírito. E na mesma hora o espírito dava um grito. Pelo que eu entendi aqui, eu li meio apressadinho, se tratava de uma pessoa apaixonada por ela, que conviveu próximo, não sei se era amor platônico, não me enterei do assunto, por 2 anos e meio. E o interessante é que esse fenômeno aconteceu também por 2 anos e meio. Em ocasião, ele disse que ia perseguir ela tanto em vida como depois de morto. E isso aconteceu. E aí alguns que querem desacreditar no que ela tenha falado, porque é um relato dela, né? Mas tem registros da polícia. Então, ele dizia que ela estava com entre 22 e 25 anos, que é a idade da fantasia, que foi criada apenas ouvindo histórias de fantasma, de crendices, que diziam para ela eram verdadeiras, e isso influenciaram na ideia dela. Mas Kardec observa, como eu acabei de falar, que não foi uma ideia unicamente delas. Se fosse o pensamento dela, outras pessoas não ouviriam. Não haveria registro policial, inclusive. Chegaram a fazer campana para ver se descobriam quem é que estava atirando nela, né? Porque chegavam lá, examinavam a janela, não tinha marca nenhuma de tiro. Mas se ouvia, inclusive, o clarão do tiro e o estampido. E as pessoas, não sei se por causa do choque ou qualquer razão, acabavam caindo. Tinha uma ocasião em que estava ela e outra pessoa, ambos desmaiaram, quando acordaram, se examinaram para ver se tinham algum ferimento, eles tinham o sinal que tinham sido socados, como se tivesse um soco no rosto, mas não era um tiro. Isso é um fenômeno, além de voz direta, um fenômeno de efeito físico de outra ordem, que é o resultado físico na pessoa de um espancamento que não existiu. É uma espécie de materialização de um objeto ou de uma mão, sei lá, não analisei bem esse caso, mas houve marca no rosto da pessoa. Então, é um caso bem gritante, eu recomendo que vocês leiam. É só procurar na internet, mesmo da mesma forma que está escrito ali, né, na nossa obra aqui, que se chama... É só pegar lá, ó, História da Aparição de Mademoiselle Clairon, ou MLLE Clairon. Coloca o link da internet, por favor, Wilson, depois no grupo ali, que facilita daí para... Boa ideia, vou colocar. Tá. E daí dá para nós entendermos mais isso. E também na Bíblia tem muitos relatos. Nós temos vários casos de voz direta na Bíblia, ver se se encontra aqui. Não achei, eu estava pensando que ainda era cedo quando fui acessar, conforme eu falei para vocês, meu computador está desconfigurado a hora. Deu tempo, mas se vocês procurarem, tem vários relatos, a começar por Moisés. Moisés, no Monte Sinai, diz ter ouvido a voz de Deus. Ora, claro que era a voz de um espírito superior. De Deus seria difícil, porque Deus, a gente nem entende o que é Deus, imagine Deus falando com Moisés, né? Mas era um espírito enviado de Deus. E tem vários outros relatos da Bíblia, assim, de vozes diretas, então basta dar uma pesquisada. É um fenômeno que tem registro na Bíblia, tem esse registro na história da França, conforme eu acabei de mencionar, e está no texto aqui, dessa senhora Clairon, ou Clairon. E não sei se alguém tem conhecimento de fatos recentes, mas certamente isso continua a acontecer. São casos em que se ouve a voz. Em alguns fenômenos, se diz que se materializa uma garganta ectoplásmica para que o espírito produza este som. No caso da voz. Mas nesse caso ali, tinha aplausos, tinha som de tiro, tinha vários outros tipos de ruídos,
Então, não dá para dizer que eram gargantas ectoplásmicas que produziam. Esse fenômeno da voz direta, que é voz mesmo, não é simplesmente um som, aí se produz essa garganta ectoplásmica, ou seja, utilizando o ectoplasma de um médium. É necessário que exista um médium por perto. Nesse caso, o texto não diz, mas certamente esta senhora tinha essa faculdade mediúnica. E ela era uma cantora. E esse espírito ficou com ciúme por causa que ela não dava atenção a ele e recebia aplauso do público. Tanto que, numa das últimas manifestações dele, depois do fenômeno em si, que assustou muito, ele aplaudiu, inclusive, começou a produzir uma área, se não me engano, não recordo agora, ali há pouco, e que ela não viu. Ela estava tão chocada que não viu, mas os outros espectadores depois disseram para ela que isso aconteceu. Ele fazia um aplauso rítmico, né, como se fosse um deboche dos aplausos que ela pedia. Então, uma das formas que os espíritos encontram para se manifestar. Neste caso, diz que não é um espírito perverso, malévolo, mas um enciumado, que guardou consigo o ressentimento de não ser correspondido em seus sentimentos. E aí, eu vejo nos nossos dias, em que há uma libertinagem, que as pessoas dizem que é liberalismo, em que se permite todo tipo de contatos entre as pessoas, especialmente na área sexual, e as pessoas acham que isso não tem consequência. Chico Xavier já dizia que não tem consequência nenhuma se os dois participantes saírem da relação sem abalos. Mas ninguém garante que um dos dois não vai criar uma dependência que ele chamou, não sei o que hormonal, não me lembro o termo, plasma hormonal. Dependência do plasma hormonal. Porque nas relações sexuais as pessoas trocam plasma hormonal. E alguém pode desenvolver essa dependência. E ao se terminar a relação, a pessoa não aceitar isso tranquilamente, ela pode desenvolver um processo de desequilíbrio mental e, inclusive, ir ao suicídio. Em outros casos, procuram vingança. E nesse caso desse cidadão aqui que desencarnou, ele guardava em si ainda esse ressentimento, porque certamente, eu não sei se ele manteve relação sexual com ela, mas no imaginário dele, ele deveria ter uma correspondência do seu sentimento que não teve. Isso também pode ser amor platônico, que é uma coisa bem perigosa. É quando alguém desenvolve um sentimento por alguém e não é correspondido desde o início, mas ele fixa naquela ideia, e pode ser perigoso. Então, no primeiro caso, a pessoa se permite um conúbio sexual com alguém, achando que, terminada a relação, tudo vai estar resolvido. Esse é o caso que mais acontece hoje em dia. E daí as tragédias, né, de suicídios, de homicídios que nós percebemos por aí. Então, há que se ter muito cuidado nesse aspecto. No segundo, já a pessoa que é alvo do amor platônico não tem muito o que fazer, a não ser se agarrar com os bons espíritos, através da sua conduta, para criar um certo bloqueio, pelo menos espiritual, né, para não ser vítima no futuro de uma perturbação como esta. A Vanessa, acho que levantou a mão, Vanessa. Eu tinha levantado antes, quando era para falar do zumbido no ouvido, que na verdade eu conhecia por a orelha ficar quente. Também, né? Minha orelha ficou vermelha, estão falando mal de mim, era alguma coisa assim. Aí a direita eu acho que era de bem, a esquerda era de mal, era uma coisa assim. Eu estava lendo o relato ali também, eu estava dando uma olhada, mandei para vocês no grupo ali, esse achei bem interessante e diferente. Eu não sabia que poderia acontecer essa história de gritos também, além de como fenômeno, assim. Então, eu fiquei super curiosa, assim. Cada vez aprendendo mais, né, Vanessa? A gente às vezes tem uma opinião e a outra, né? Mas não imaginava. Fiquei super curiosa, assim, de saber. E um pouco medrosa também, porque a gente sabe, parece aquelas coisas de filme, um grito no meio da noite, uma bala. Mas a gente sabe Não. como faz.
né? Mas igual a gente fica. Eu fiquei um pouco impressionada, digamos assim. Vamos Gustavo seguir. levantou a mão, mas eu vou entrar aqui. Sim. Vanessa, pergunta para tuas tias o que acontecia lá onde morava o teu avô, lá ele tinha campo e tinha um local no Lajeado lá que tinha um local onde a pessoa, a vizinhança e coisa era muito bom para no verão fazer veraneio e usava com uma prainha lá. Eles contam que era normal ouvirem por perto, davam no campo, ver que tinha criança e tudo naquela gazarra de brinquedo, de tudo na água, assim, eu via o barulho da água e tudo. Iam lá chegavam lá, não tinha ninguém. Isso diz que era muito comum nesse local lá, que diz que estava como se tivesse lá uma meia dúzia de crianças ou mais de brinquedo, assim, era grito, era aquele normal de criança, que para eles não tinha dúvida. Ia lá para ver, porque sempre era vizinho, eram pessoas que estavam ali, né? Chegavam lá, não tinha ninguém, estava tudo com silêncio, quieto. Eu já não vou comentar, porque o Marino já falou tudo. Eu vou comentar uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Logo depois que meu pai desencarnou, eu tinha muita preocupação assim de saber como é que ele estava, porque quando ele estava doente, que ele teve câncer, né? Eu sempre chegava e perguntava como é que ele estava, quando a gente não morava na mesma cidade, e eu sempre preocupada. Aí passou, acho que mais ou menos mais de mês, aí eu ficava sempre pensando nele, assim, como será que tá? E ainda estava aquele sentimento ainda profundo, né? E aí teve um dia que eu vi aquelas vozes, mas assim, repetidas várias vezes e bem alto. Dizia assim: eu vim te dizer que teu pai está bem, não sei se ainda está saindo pus. Bem assim. E aí gritava assim, falava várias vezes, e eu pensava assim, pensamento, tá, eu já ouvi, e aquelas vozes ia repetindo várias vezes. Aí no outro dia eu comentei com o marido. Aí eu digo: tu não viu aquelas vozes? Diz ele que ouviu também. Aí ele disse: isso aí é para te se conscientizar e parar um pouco de pensar e fazer oração para o teu pai e não ficar te preocupando como é que ele tá. Tu tem que fazer prece para ele estar bem. Aí desde esse dia eu parei assim de ficar chorando de vez em quando e lamentando, porque ele desencarnou com 65 anos, né? E aí para mim aquilo ali foi bom, porque parei um pouco aí eu só comecei a fazer orações para ele e melhorei também, assim, psicologicamente. Então isso aí eu achei bom comentar. E sobre aqueles assuntos lá do Marino, é tudo aquilo ali que ele falou. Acho que o Gustavo levantou a mão, Gustavo. Não, eu ia comentar, às vezes, assim, de situações que talvez já tenham acontecido com todos vocês. Casos, para mim, já aconteceu esporadicamente, uma até recente, de tu, por exemplo, tá sozinho em casa e tu escutar claramente alguém te chamar, assim, né? Sim. E aí tu olha e não tem ninguém. Esses dias eu estava atendendo ali, trabalhando, e eu escutei aqui, uma que eu escutei aqui em casa foi do meu lado esquerdo, assim, né? E aí eu parecia que era a minha esposa, e aí eu me virei, porta fechada e tudo, né? E ela estava dormindo, então entrei no quarto para ver, estava dormindo, não é? Na verdade. E aí, em outra oportunidade, também atendendo aí do meu peito, assim, eu escutei: Gustavo, aí eu viro e não, até se assusta, assim, um pouquinho, e não tem nada, não tem ninguém, né? Eu não sei o que se isso também, como a gente leu, pode ser algo, simplesmente alguma reação da mente, alguma coisa assim, mas tu escutar claramente, assim, alguém falar o teu nome, tu se virar e não ter ninguém, assim, por perto que tenha te chamado, né? Às vezes, nesse caso, é uma comunicação direta do espírito contigo, para ter certeza que é um fenômeno de voz direta. Outras pessoas próximas também têm que ouvir. Se só uma pessoa ouve, não é o caso. Aí é mais um caso de manifestação mediúnica do espírito com a pessoa que ouve. Que no fenômeno da Ou voz pelo direta... menos dá para
Ou pelo menos não dá para afirmar, aquele não vai saber se era direto ou não, né? Ele vai ficar duvidoso, porque Ele estava sozinho, né? se tiver outra pessoa, ele vai ter, daí dá para tirar. Agora, se pode ser direta e ele ter ouvido, como pode não ser, mas para ele é como se tivesse ouvido. Então, daí, quando está sozinho, não dá para ter certeza. Uma das duas é. Já me aconteceu também a mesma coisa que aconteceu com o Gustavo, mas eu tive certeza que não tinha ninguém ali perto, estava só eu mesmo. Sim, a gente também, eu acho que eu já comentei no grupo, até eu várias vezes, o tempo que a gente era solteira, cansava de ver gente cruzar na janela, assim, daí tu ia olhar na porta, não era nada. E, ou, a última vez até, nem lembro de tanto, daí um dia eu estava só eu aqui, tinha chegado à leitaria, daí aquela voz, mãe, era a voz do nosso filho, né? Daí eu pensei, mas o que o Pedro quer? Por que não rodeou na porta dos fundos? Porque ele sempre vem ali, né? Rodeei, não era nada. Aí levei meu pensamento, fiz uma oração e segui meu trabalho, né? Tipo, de repente alguém está precisando de auxílio, algum irmãozinho, né? Acho que fiz bem, né? Então, esse era isso. Dá para nós passar para a próxima questão, eu acho, né? Tu consegue ler, Vanessa? Eu acho que 151? Se eu não consegue, Eu acho que eu consigo, é só não começar a tossir. Vamos ver. 151. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantados. Se bem em alguns casos possa haver aí, na realidade, uma manifestação. Esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta para que também possa ser atribuído a uma causa análoga a que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação, capítulo 6, itens 111 e seguintes. Demais, nenhuma sequência tem o de que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, que se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso fórum íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis, outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos tivessem ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e é só muito raramente pode ser provocado. pois é, e aí? Mas por que que alguém ia chamar só meu nome e não falar mais nada? De repente, sei lá, estava precisando de uma ajuda ou queria ser, como é que eu vou perguntar, falar? Queria se comunicar contigo e não sabia como, né? Porque de acordo com a gente lê, o espírito, enquanto ele não está esclarecido, se estou errado, me corrijam, ele chega ali, ó, vamos supor, já que eu estou falando com o senhor, Gustavo, eu quero tal coisa. Daí o Gustavo não ouve, eu pelo menos não tenho esse poder de ouvir, né? Daí, de repente, veio um outro espírito mais evoluído e conseguiu, como ele te chamasse pelo nome. Não sei se pode ser aí, peço a ajuda do grupo para nós esclarecer essa questão, né? Qual foi a tua reação, Gustavo, nesse momento? Apenas me virei para o lado, né, para ver, e daí que não tinha ninguém. Aí eu, ok. Assim, tipo, simplesmente segui fazendo o que eu estava fazendo. Quando foi que eu achei que era a Aline, eu fui no quarto, olhei e vi que não, porque era só um sussurro, assim, mas muito claro, assim, Gustavo, como alguém te chamasse em voz baixa. E daí eu fui no quarto, olhei, ela estava dormindo, fechei a porta e segui fazendo o que eu estava fazendo. E
E quando eu estava trabalhando na clínica, eu abri a porta, não tinha ninguém, segui fazendo, na verdade, as duas oportunidades. Veja aqui o que diz aqui na nossa leitura. Se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se pode fazer com ele uma troca de pensamentos e iniciar uma conversação regular. Tá. Primeiro, vamos deixar claro, não estou incentivando a fazer isso. Isso aí foi numa época e tudo que era de estudo, de coisa assim. Então, em casa não é indicado que a gente faça isso. Mas, então, de repente era o que ele queria, era uma conversação. Só que quando ele te chamou, tu respondeu ele, tu ficou trocando ideia com ele, não. Tu achou que era outra coisa, desviou o pensamento para outra e acabou até que, de certa forma, bloqueando o acesso dele. Então, às vezes é isso. Pode ser um espírito que queria te dizer alguma coisa, só que não houve segmento na conversa, e então seria uma possibilidade, seria essa. Uma coisa interessante, bem como a Marina observou do texto, diz que é possível manter uma conversação. Embora se recomende que não se faça essa conversação em casa, mas a pessoa não está fazendo a conversação, ele já vem se manifestar. E como no caso dessa madame aqui, que relata na Revista Espírita de 1858, não havia conversação, mas isso não impediu que por 2 anos e meio o fenômeno se repetisse, e às vezes os vizinhos todos viam, e onde quer que esteja, tanto que ela mudou de ambiente, de cidade, achando que o fenômeno ficaria naquele lugar, mas o fenômeno acompanhou. Então, às vezes essa medida, não vou falar para não incentivar, às vezes não funciona. E aí eu acho até interessante, se acontecer, perguntar. Que daí ele vai dizer qual é a intenção dele. Se for um espírito que quer fazer mal, se a pessoa não conseguir convencê-lo, porque sempre tem uma razão por trás. O espírito que quer perturbar, ele se sente uma vítima de alguma coisa que fizemos no passado. E agora, porque ele se acredita alguém merecedor de um reparo que não foi feito por nós, vem fazer a sua cobrança, uma espécie de vingança. Como proceder nesse caso? Eu penso que o interessante seria conversar com ele e dizer que, por mais que nós tenhamos errado, certamente alguma coisa fizemos para que isso aconteça, claro, quando a intenção é malévola, que não são todos os casos. A maioria são, como alguém já mencionou aqui, uma mensagem que queira dar para a pessoa, é positivo. Mas digamos que num caso de intenção malévola, a pessoa, claro que também a pessoa tem que se conhecer, né? Dizer, olha, eu não sou mais aquele. Observa os meus atos. Observa o que eu estou fazendo agora. Não sou mais a mesma pessoa, né? E dizer que enquanto ele mantiver o desejo de vingança, ele não vai se libertar. E mesmo que ele atinja o seu objetivo, não vai lhe trazer felicidade e nem paz de espírito. E de uma vez que ele se entenda vítima, vai passar a ser algoz agora. Vai criar uma dívida para consigo, da sua própria consciência. Então, é procurar convencê-lo nesse sentido. E se isso não for suficiente, buscar socorro numa casa espírita. Sendo o caso, pode até haver necessidade de sessões mediúnicas de desobsessão, não no sentido de afastar o espírito, que o objetivo do espiritismo não é afastar, ele é o consolador e procura trazer luzes às pessoas encarnadas e desencarnadas. É conversar com ele, porque é um irmão infeliz, assim como qualquer um aqui na Terra encarnado. E manter um diálogo numa sessão mediúnica organizada, que vai ser assistida pelos mentores da casa, desde que o grupo seja o suficientemente equilibrado. Não precisa ser santo, porque se fosse necessária essa qualidade, não haveria sessão mediúnica. Não existe ninguém santo na Terra, né? Nós temos as nossas imperfeições, as nossas virtudes, e nos esforçamos para desenvolver umas e contornar outras. Assim é o verdadeiro espírita.
aquele que se esforça por vencer as más inclinações e que já tem algum progresso moral. Então, uma sessão mediúnica de pessoas assim vai ser bem assistida. E lá vai haver maior facilidade. Claro que as manifestações que ali acontecem são através de triagem anterior. Se o espírito tem condições de manter um diálogo mínimo e de uma compreensão do que vai ser falado para ele, ele se manifesta. Senão, ele só fica ouvindo o que se fala. Mas sempre é necessário, em casos extremos, sessões de desobsessão, quando a pessoa não consegue contornar sozinha com as suas atitudes, embora ela faça tudo correto, procure fazer a coisa certa, e aquela perturbação não para, vozes a todo momento, às vezes não deixa nem a pessoa dormir. Uma das técnicas dos obsessores é agir no pensamento da pessoa. Ali diz que a pessoa está dormindo, começa a dormir e ouve vozes e acorda assustada. Isso não quer dizer que é um fenômeno de pneumatofonia, mas é um processo em que, muitas vezes, quando repetido, impede que a pessoa durma. E quando a pessoa tem falta de sono, ela não consegue recompor as energias do corpo e acaba enfraquecendo suas defesas físicas e, consequentemente, até mentais, porque ela se perturba, e fica mais fácil o acesso do obsessor. Então, um dos mecanismos deles é perturbar o sono da pessoa. Nesse ponto, a pessoa já não tem mais condições de sair sozinha, ela precisa de socorro. E nada melhor do que uma casa espírita organizada, em que tem esses trabalhos que eu mencionei. Coloca seu nome lá, frequenta-se as doutrinárias, as palestras, né? Faça leitura edificante, pratica seu evangelho no lar, de preferência diariamente, quando o caso é mais grave. E quando for melhorando, se a pessoa já sentir mais forte, até pode dar um tempo maior, pelo menos uma vez por semana, fazer o evangelho no lar. E procurar a disciplina que Jesus recomendou. Orar e vigiar os atos, e orar para manter contato com os espíritos superiores. E, desse modo, criar um bloqueio para influenciações ou perturbações. Mas, em todo caso, não vai impedir que um bom espírito, às vezes um familiar, venha querer se manifestar. Nesse caso, não é uma perturbação. Nesse caso, sim, dá para conversar com ele de uma forma harmoniosa e, às vezes, ele pode inspirar. Mas, mesmo assim, os espíritos verdadeiramente superiores não fazem isso. Porque eles estariam tolhendo o nosso livre-arbítrio. Seria como uma mãe muito apegada ao filho que quer conduzir a vida do filho. Eles deixam a gente aprender com as próprias experiências. Esse é o objetivo da encarnação. Então, um espírito que procura interferir muito em nós, ele não tem elevação suficiente. Os bons espíritos não fazem isso, a não ser quando seja útil e necessário. Mas, como eu disse, sempre é bom e necessário manter uma boa conduta e, em caso de necessidade, buscar socorro. A dona Sirlene, acho que levantou a mão. Eu queria perguntar, já me aconteceu assim, de chamarem meu nome desesperado, aquele grito assim, Sirlene, e deu, mas não sei quem é, nada. Não reconheço, não sinto, só aquele grito assim, chamando pelo meu nome. Já me aconteceu várias vezes. É semelhante ao do Gustavo, só que para ele é um sussurro e para ti é um grito. Daí, de repente, até uma questão da mediunidade de cada um que pode também interferir na clareza, na facilidade, como a gente sabe, conhece a tua mediunidade, então talvez é mais fácil para eles te chamarem ou qualquer coisa, mas serve a mesma coisa que para o Gustavo, que foi comentado aqui, seria mais ou menos igual. E aqui na leitura, no início ali, a gente vai... no início, quando a gente está querendo dormir ali, entre meio acordado e dormindo ali, quando está naquele ali que se ouve vozes, se ouve até frase inteira e coisa ali, ali começa a nossa leitura, por isso também é uma questão importante, né? E a gente vê o que acontece ali, por que acontece isso, o que quer dizer,
É a voz direta? O que ocorre nessa situação? O texto diz: se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação, esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga à que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação. Às vezes é uma alucinação. Nós somos seres que temos alucinação, não é coisa de doido. Pode acontecer com qualquer um. A gente, às vezes, a mente cria coisas que a gente não desconhece. Nós não conhecemos. Mesmo os que debruçam a estudar a mente humana, não conseguem entender profundamente. E tem casos de vários tipos, quase que uma diversidade meio que infinita, e seria impossível estudar todos os casos. Então, criam-se teorias. Algumas conseguem ser comprovadas, outros ficam na fase da teoria. Mas Kardec alerta aqui, que não é o caso, simplesmente porque eu ouvi uma voz, quando eu estava quase dormindo, que é o fenômeno da pneumatofonia. Pode ser uma simples alucinação. Tem tipo aqueles sonhos que a gente tem, que são, se formos fazer uma análise, eu sempre falo sobre isso, é um dos tipos de sonho. Não é desdobramento, não é mediunidade, não é nada, é uma limpeza do sótão mental, das coisas que nos impressionaram durante o dia e vem em forma de imagem, em formas de sons. Então, há que ter muito cuidado em atribuir todo caso a um fenômeno mediúnico. E aí, eu ouvi uma voz quando estava quase dormindo. Não é o caso do Gustavo, o Gustavo estava desperto. Porque ele prossegue dizendo aqui, né? Demais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. Ou seja, não tem sequência aquilo que a pessoa está quase dormindo. O mesmo, no entanto, não acontece quando você está inteiramente acordado. Porque, então, se é um espírito que se faz ouvir, e aí tem aquela questão, né? Quase sempre se podem trocar ideias com ele. Então, a melhor forma de ver que se é ou não espírito, pergunta. O que quer, né? O que deseja? Quem é? Quem deseja falar comigo? Aí, se for um espírito, ele fala. Caso contrário, a gente fica em dúvida se é uma coisa da mente da gente ou se é, de fato, uma pneumatofonia. Mais alguma dúvida? Eu, pelo menos, só pergunto, né? Porque eu estou aprendendo. E como Eu acho que foi bem esclarecido. Eu também acho. Será que dá para nós ler o capítulo um parágrafo do capítulo 13. 13. É bem curtinho. O que vocês acham que tem mais experiência? Eu acho que dá para ler mais um, Não, porque só um minutinho. Só um minutinho aqui, só uma observaçãozinha ainda sobre a leitura, que eu esperei para ver se algum dos outros ia falar alguma coisa. Que assim, ó, e também pelo que a gente tem lido, assim, ó, o que pode também ser o que acontece no momento do sono? É que nós, espíritos, já estamos desligando o corpo, então a gente já está começando a sintonizar com o plano espiritual. Então, de repente, ainda nós estamos... Daí o espírito já está ouvindo alguma coisa do lado espiritual e a gente está registrando aquilo ali. Então, nem sempre é uma alucinação, é uma possibilidade de ser bem... Então, não pode... A gente acaba que daí não tem a certeza também. Ele pode ser isso, como pode não ser. Porque a gente já esteja começando a registrar o que está acontecendo se desligando do material e entrando no espiritual e já esteja começando a registrar alguma conversação, alguma coisa que está acontecendo do outro lado. E depende o que acontece, não sei se com vocês, mas comigo, depende da coisa, teve aquela, eu digo a alucinação, eu digo sonho, mas dá na mesma coisa. Tu dorme bem, depende do que acontece, a gente
grela os olhos e não consegue dormir, né? Isso. Qual A é dona Ci- a Sirlene? Também pode ocorrer, né, por experiência própria, no momento que tu vai dormir, que tu vai te concentrar, fazer tuas orações, tu se desligar e ver as coisas, né, que vai acontecer. Receber, eu acho, sei lá, né? Tu conseguir, parece que se transportar, porque eu mesmo, se eu vou fazer uma prece, uma pessoa que não está junto comigo, eu mentalizo aquela pessoa lá e eu posso ver as coisas. Às vezes já aconteceu de receber avisos e coisas, né, que realmente aconteceram. Isso aí também pode acontecer, não só no sono, né, acordado. E tu achar assim, ai meu Deus, tu abrir os olhos, isso aí não é verdade, e tu te concentra e repetir a mesma coisa. Então, quer dizer que a gente está acordado, isso aí eu afirmo, porque já aconteceu comigo, né? Daí também, no teu caso, já entra, às vezes, até uma questão de desdobramento, né? Daí é para quem já é mais, como diz, tem o dom para essas coisas e como foi falado antes ali, né? A gente tem que se disciplinar, né? A alucinação, eu achava assim, ó, que acontece quando a pessoa está doente, ou que está bem mal, aí fica alucinando, né? Falando coisas que não é reais. Sim. Mas eu Será até que é fiquei isso? satisfeito com a ideia do Wilson, que a alucinação ainda pode ser normal. Então, minhas alucinações não sou doido. Tem pessoas Não, alucinação não quer dizer que a pessoa seja doida, a não ser que ela esteja alucinada a vida inteira. Um momento, foi a Silane que falou, né, quando a pessoa está doente, porque o nosso cérebro é bem complexo, né, ele depende de muitas questões da saúde orgânica para funcionar direito. Aí, qualquer desequilíbrio pode provocar esse tipo de coisa. E quando nós estamos entrando no estado de sono, o cérebro também ele começa a sofrer um processo de desligamento da sua atividade plena. Ele não vai ser desligado, porque os órgãos vitais vão continuar funcionando, mas uma parte expressiva dele para de funcionar. E aí, nesse momento, pode dar essa alucinação. Uma razão qualquer que a gente não entende aqui, pode dar esse devaneio em que a pessoa vê coisas, ouve coisas. Mas não é o caso quando essas coisas têm lógica, como aqui foi relatado, que a pessoa ora e se desdobra, e principalmente quando mentaliza alguém, vai até o lugar, aí repete a oração e isso acontece de novo. Aí já é um caso mais patente de visão à distância ou de desdobramento mesmo. A gente estuda isso lá quando aborda a questão da faculdade mediúnica do sonambulismo, né? Que o sonâmbulo consegue, claro que não é o caso daí, mas o sonâmbulo, ele consegue se desdobrar e ir longe e através do seu corpo falar o que está vendo. E também tem esse desdobramento em que Ficou mudo a tua voz, Wilson. Ficou mudo aí você. Travou. estão... O Wilson está travando. Então vou parar de falar. Tá, já que... Tô ruim da voz. Assim, ó, o Wilson falou ali dessa questão agora me fugiu a palavra. E quando a gente escuta, ouvir vozes também, né, dentro do estudo da mente, também tem algumas doenças mentais que as pessoas, não estou aqui dizendo que quem está ouvindo, tipo, o Gustavo aí está ouvindo te chamar que tu está doente mental, Gustavo, mas eu acho muito tênue, sutil essa diferença que se estabelece entre comunicação espiritual e as questões mentais. Eu acho que isso que o Wilson está falando é bem importante, assim, né? Que tem que se descartar essas possibilidades, né? E claro que para isso só conhecendo, né? Por isso que eu tenho ficado quieta, porque eu não conheço praticamente nada da questão, assim, do estudo, do primeiro grupo que eu estou participando.
Mas é sempre quando se toca nessas... Como eu gosto muito de psicologia, faço terapia há muito tempo, como eu é uma coisa que eu acredito, que eu confio, eu sempre me coloco assim, me questionando sobre isso, né? Até que ponto eu ouvi vozes, né? Eu nunca ouvi. Agora, vocês contando, eu tenho só um fato, rapidamente, que está tempo. Quando o pai do meu filho faleceu, eu não sabia que ele estava doente, mas a gente não tinha, assim, contato diário, não. Ele morava em outra cidade. E eu, quando saí para trabalhar, que eu fui até o elevador, eu tive a impressão que... Isso eu tenho, impressão que tem alguém atrás de mim, assim, muito próximo de mim. E a minha empregada, às vezes, ia até o elevador comigo, e eu me virei para falar com ela, achando que era ela e não tinha ninguém. E daí, naquela tarde, eu fiquei sabendo que ele tinha desencarnado pela manhã. E agora, quando vocês começaram a falar, né, na hora, sim, eu me liguei que ele teria, talvez, vindo tentar me falar o que tinha acontecido, né? Afinal de contas, nós temos um filho juntos, né? Mas é isso, então. É isso que eu tinha para relatar. Com certeza Maria, ele queria te avisar que ele tinha desencarnado. sim. A Maria Celoni, acho que dá tempo ainda, levantou a mão ali. Não, é só comum com a mesma ideia da Jaque Pouso. Eu acho assim que a gente teria que... Eu não sei se tem no grupo alguém, técnico, psicólogo, psiquiatra, né? Eu acho que a gente tem que descartar mesmo essas possibilidades e que a gente tem... Existem algumas coisas que acontecem que não é mediunidade e a gente às vezes pode se confundir, né? É bem interessante a gente ter esse outro lado do entendimento. E eu também já vi falar, assim, que quando a gente vai... quando é uma questão, assim, espiritual, normalmente é quando a gente vai se acordar, não quando tu vai, logo que tu deita, né? Daí eu já acho, assim, que é mais um livramento dos pensamentos, como o Wilson falou, assim, que é o lixo mental que vão se dissipando, né? Que aparece logo que a gente dorme. E quando a gente vai acordar, assim, daí... Quando fica aquela última sensação, logo que tu se acorda, uma lembrancinha do que... Alguma coisa que tu viveu na espiritualidade, né? Não sei se eu tô certa. Só essa minha contribuição. Mas aqui, assim, ó, como a gente está, ou todos não, na maioria, principiantes e tudo, a importância da gente ter o conhecimento também do fenômeno espírita. Porque a gente não pode também só jogar para cima da ciência, o assim, ó, porque, como você sabe, o lugar que tem mais médium era nos dito sanatório, seria o lugar que tinha mais médium até que nas casas espíritas, às vezes. Então, se nós deixarmos... Porque eles têm uma visão que tudo é material. Nós não podemos cair nessa de que tudo é espiritual. Mas, então, a união desses dois conhecimentos, quando pega um psicólogo, um psiquiatra que tem esses dois conhecimentos, daí a contrabalança serve. Agora, no caso, quando um leva tudo para o lado material, corre o risco de levar o que não é. Assim como, da mesma forma, quando você joga que tudo é espiritual, daí traz aqueles que é material para o campo errado. Por isso que a nossa fé é uma fé raciocinada, tem que ter o equilíbrio, tem que analisar, tem que ver bem se é realmente uma coisa ou outra, né? Como disse o Marino, não pode levar mais para o lado material e nem para o espiritual, tem que analisar bem. Como dizia minha madrinha, botar os pingos nos is. A Vanessa, acho que levantou a mão ainda, Vanessa. Não, e a Marina está falando ali, tem mais a ciência ainda incluída nisso tudo, né? Eu achei muito bacana essa semana que a USP reconheceu o poder da cura das mãos. Tem um rapaz que estava fez na dissertação de mestrado dele, uma tese que ele foi ver o poder das mãos, que seria o passe, né? Que a gente usa, o nosso passe, e aí ele testou em camundongos. E aí ele viu que
que realmente, que aqueles camundongos que estavam recebendo aquela energia, em nível celular, as células estavam se renovando. Eu não cheguei a ler a fundo a pesquisa e tudo, mas eu vi a propaganda, né, da reportagem, que dizia que na tese dele ele estava estendendo para camundongos e pessoas idosas. Estava testando já em pessoas para ver, né, como é que estava fazendo o fator de cura. E ele estava conseguindo comprovar que, de fato, né, então até a manchete era bem assim, USP comprova que o passe magnético tem, passe não magnético, mas que o passe tem efeitos, entendeu? Então, eu achei muito interessante. Eles está chamando a atenção da própria ciência, né? Já tem muitas coisas comprovadas com relação a isso, mas eu achei interessante, né, que nós temos pesquisadores brasileiros que estão pesquisando isso. Então, eu acho que é importante, como vocês disseram, a gente ver o que pode ser explicado pela ciência, se não é um fenômeno, né? O que pode ser explicado pela psicologia. Eu também faço terapia, eu acho que é uma coisa importante, a gente tem que cuidar o que é de fato de fundo emocional, o que é da nossa cabeça, e o que de fato é um fenômeno espírita. Então, acho que são como se fosse um carrinho andando que tem várias rodas assim, né? E aí são coisas que tem que unir juntas, assim, né? Que a gente tem que perceber as coisas. Achei bem bacana, achei legal trazer isso para vocês também. Tem que ver o que é defeito da máquina e o que é barbeiragem do motorista. Boa! É verdade, tio. Bem assim, uma comparação muito, muito linda, né? Porque o passe, a Vanessa falou no passe, o passe não é o médium, não é eu, não é o fulano, não é o ciclano, é a espiritualidade amiga que está ali, não depende da pessoa, né? Não é aquela pessoa que vai dispensar, é os guias, a espiritualidade. Não sei se eu soube me explicar. E a mesma coisa a máquina, o carro, né? Dependendo do motorista, o carro vai bem no barro, e dependendo do motorista, o outro já, né? Eu acho que é uma explicação mais ou menos aí, né? Que já estamos em cima da hora, né? Mas é isso aí. E tem pessoas assim que não têm conhecimentos espírita, né? Quando vai tomar um passe, ele escolhe com quem tomar passe, acha que um é mais poderoso do que o outro. E na verdade não, o que vale é a intenção da pessoa que está dando o passe. Mas então, acho que estamos no meu telefone que é 10 horas, não sei aí. Certo? E também. Tá. Então, eu agradeço como é que eu vou dizer, a oportunidade e a confiança. E se o seu Marinho está de acordo, eu vou pedir para ele fazer a nossa oração, e só gratidão. Sim, vamos fazer a prece. E também agradeço a coordenação, foi muito boa, muito harmônica. Então, Obrigada. vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, os mentores espirituais, agradecendo este momento em que nos encontramos em harmonia conosco mesmo, em harmonia com a espiritualidade maior, e nos colocamos com o objetivo de aprender, de tomarmos os conhecimentos necessários para o nosso adiantamento. Mas pedimos a proteção espiritual, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que aqui obtemos. Também ter a consciência de que trocamos energias entre nós. Também entre os desencarnados que aqui se encontram, estudando conosco, ou com aqueles que vêm nos intuir com bons pensamentos. Possamos distribuir essas energias com aqueles que nos rodeiam, seja nos nossos lares ou onde formos, e possamos levar essa paz, harmonia e com a certeza de que podemos influenciar aonde estivermos com a nossa influência benéfica, levando alegria, levando otimismo, e assim temos a certeza de que continuaremos bem amparados, agradecidos. Em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.